Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Certo. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, sendo transmitido além do canal 48.1, também através dos principais canais digitais. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito obrigado pela audiência. Hoje, no nosso Papo Trabalhista, estaremos tratando de um tema muito contemporâneo, que é Deepfake. E quem estará trazendo todos os esclarecimentos para nós é o Dr. Marcelo Luca, que tem um extenso currículo, pesquisador no doutorado em Direito da URGS, mestre e bacharel em Direito, engenheiro e mestre em Prevenções de Riscos, especialista em perícias em áudio e imagens e documentos digitais, servidor concursado há 33 anos do TRT da 4ª Região e há 8 anos é chefe da divisão de perícias oficiais do TRT. Parabéns pelo currículo e muito obrigado pela presença no programa. Obrigado pelo convite, Amanda. Muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue fazer um bom debate aqui hoje e trazer alguns esclarecimentos. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Obrigado. Você de casa que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo. Então envie a sua dúvida ou comentário sobre Deepfake para o nosso convidado responder logo após o término do nosso programa. Agora um intervalinho de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Também quero lembrar vocês que aqui no Papo Certo tu pode sugerir o tema ou o assunto, inclusive também o convidado que tu queres ver aqui na nossa bancada, através do nosso Instagram, papocerto.com.br. O doutor Marcelo, dando início ao nosso Papo Certo de hoje, explique para nós, afinal, o que é Deepfake. Bom, Ivanir, vamos lá. A palavra deepfake é uma palavra que vem a partir de uma construção de um investigador. É o conceito, né? Fake, falso, deep, profundo. É uma falsificação muito profunda, muito forte, que ela consegue dar uma falsa percepção do que seja real, uma falsa impressão de que aquilo seja verdadeiro. Essa palavra já existe no vocabulário há cerca de uns 10 anos, mais ou menos. E este é o conceito. Deepfake é uma falsa informação feita com muita profundidade, geralmente associada a imagens e vídeos. Marcelo, cita pra gente, por gentileza, alguma imagem que tenha sido usado publicamente e que tenha trazido consequências, principalmente para a economia. Olha, nós temos alguns exemplos, situações bem recentes, agora mesmo, neste ano, 2023, e eu trouxe aqui, vamos ver se vamos pedir ajuda da produção,
Essa imagem aqui é uma imagem que circulou, muito conhecida, uma imagem do Papa Francisco com um casaco, né? A imagem perfeita, com ótima resolução, circulou em vários... E a imagem seguinte que nós temos, vamos ver se coloco aqui, mostra que essa imagem, inclusive, ficou durante alguns dias na capa do site da Vogue, que é uma revista de moda reconhecida internacionalmente. Aí diz Papa Francisco é vestido por Philippe Sortinelli e chama atenção com o casaco da moda. Esta imagem é falsa, totalmente falsificada. Aquela imagem do Papa foi construída por inteligência artificial, é uma deepfake, e acabou gerando uma notícia num site de uma revista muito famosa, de grande prestígio, e que naquele momento alguém poderia ter, inclusive, se por acaso aparecesse algum vendedor vendendo casaco, as pessoas iriam comprar para ser o casaco do Papa. E tem uma outra imagem, que ela até tem uma baixa resolução, mas eu vou pedir a próxima imagem, por favor, que essa imagem é de abril, maio deste ano. Esta imagem mostra uma explosão no Pentágono, em Washington, Estados Unidos. Essa imagem foi distribuída por agências de notícia internacionais, circulou o mundo inteiro rapidamente. Essa imagem também é uma imagem falsa, foi criada também através de uma manipulação, inserção. Não aconteceu essa explosão no Pentágono, mas qual foi a consequência imediata? Que daí a próxima tela aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar. Qual foi a consequência imediata dessa explosão, da circulação dessa falsa imagem? E aqui mostra bem o ponto vermelho aqui, que mostra um gap aqui no meio do gráfico, né? Durante o tempo que essa imagem ficou no ar, as cotações na Bolsa de Valores no mercado internacional despencou. Ou seja, durante um bom tempo, saiu aquela correria, aquele pânico, vende, 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 compra, 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 compra. Alguém usou essa imagem de uma maneira indevida, usou uma falsa imagem e teve consequências. Depois foi retomado o ponto e tudo mais, mas essa questão, uma deepfake, ela pode levar a uma consequência de induzir as pessoas a fazer ou não fazer algo que deveriam fazer. É realmente bem importante. E a tecnologia, ela permite criar uma deepfake, mas ela também permite identificar uma imagem falsa, um vídeo falso? Ivanir, sim. A mesma tecnologia que permite fazer é a tecnologia que permite que nós, na atuação pericial, consigamos identificar. Está ficando difícil, está ficando complicado. O nosso esforço sempre é para pelo menos estar empatado, né? Tem aquele ditado espanhol, echa la ley, echa la trampa, né? Alguém já busca o caminho. A tecnologia que vem para favorecer é a tecnologia que vem para daqui a pouco fazer algo visando lucro ou vantagens individuais. Mas sim, nós hoje ainda temos condições. Algumas coisas são muito grosseiras, que qualquer olho que, independente de estar mais treinado, não consegue perceber. Mas a tecnologia tem evoluído. Entretanto, isso exige que nós, que atuamos do outro lado, a partir do judiciário, estejamos também bem atentos. E por isso a necessidade de qualificação permanente e de utilização de todas as ferramentas que nós também temos acesso. E como o judiciário está lidando com isso, Marcelo? O judiciário lida com isso se preparando, né, sempre tentando antecipar. Essa é a parte mais difícil, né? Quando faz gestão e quando faz, principalmente no caso da justiça, tem que pensar o que pode acontecer. Lembrando, quando um processo chega até nós, esse processo chega a partir de um ato, de um fato ocorrido, fato pretérito. No momento que nós temos que tomar uma decisão, encaminhar, subsidiar, instruir uma prova, a partir daquilo que tem acontecido, nós temos que saber que a gente tem que estar preparado para isso. E o judiciário se prepara. Por exemplo, no caso, já foi citado aqui na abertura, atuo na unidade de perícias oficiais do TRT da 4ª Região. Toda a nossa equipe tem formação no mínimo nível de pós-graduação. Eu ia lhe perguntar como é que funciona essa divisão e que tipo de trabalho vocês fazem lá. Certo. Toda a equipe hoje, como eu comentei, é preparada no mínimo nível de pós-graduação com atualização permanente, qualificação e atuação permanente. Essa unidade que nós temos no TRT da 4ª Região, ela existe há mais de 50 anos. Ela começou com uma unidade voltada exclusivamente para a área de documentoscopia, que é a análise de grafismos, falsificação de documentos, enfim. Só que o documento modifica ao longo do tempo. Nós tínhamos cartões pontos mecânicos, a famosa chapeira aquela, né, Ivanir, de bater o cartão ponto, o livro ponto registrado, o bilhetinho, a máquina de datilografia que preenchia o recibo salarial.
Eu sempre conto que quando eu fiz concurso para esse trabalho, eu tive que fazer prova de datilografia para ser servidor, né? Hoje em dia não tem nenhuma máquina de datilografia, pelo menos não na minha sala. Então a gente trabalha com isso e fizemos um processo todo de requalificação, porque esta prova, hoje em dia, de característica digital, ela se faz necessária. Nós temos uma equipe hoje, como comentei, a nossa equipe tem mais de uma dezena de servidores, todos com formação e qualificação continuada. E como é feito o exame para identificar assinaturas falsas? Esse é o nosso histórico, né? É a nossa maior tradição na unidade. O exame de identificação de assinaturas falsas, ele vai sempre atrás de uma ideia de tentar identificar o grafismo se ele pertence àquela pessoa. Porque por mais que a pessoa tente fazer uma falsificação ou um falsário tente imitar, sempre há características que serão intrínsecas, assim que todo mundo vai acabar deixando se trair, a não ser que seja um falsário altamente treinado. Posso fazer um pequeno teste com vocês dois aqui agora? Claro. Podemos. Tá, vamos lá. Peguem a ponta do pé, o pessoal de casa pode fazer isso também. Peguem a ponta do pé, estica a ponta do pé e começa a girar a ponta do pé no sentido horário. Ok? Então, girando. Coloca o dedo indicador no ar e continua girando o pé e desenha o número 6 com o pé. O número 6 com o dedo e gira o pé. Girou ao contrário meu pé. O pé gira ao contrário. Verdade. Isso eu fico muito contente, é sinal de que tanto a Amanda quanto a Evanina não são falsários treinados. Por quê? Como é que acontece isso? Nós somos treinados, adaptados, adestrados desde o momento da nossa escrita a colocar as nossas características pessoais, se diz impressões idiogenéticas. Então a gente consegue identificar que, por mais que a pessoa, mas a assinatura toda é diferente e tal. Inclusive, essa é uma regra que tem na análise de grafismos. Se duas assinaturas são iguais, uma é falsa. É mesmo? Nenhum de vocês aqui, né, nenhum dos nossos apresentadores, pessoal do apoio, nada, quem tiver duas assinaturas iguais, uma é falsa porque copiou de alguém. Né? Então, esse tipo de exame que nós fazemos, de fazer verificação a partir de um padrão, a gente pega um documento original, mas faz a pessoa assinar para fazer comparação e vamos atrás, a gente não vai atrás da assinatura igual, a gente vai atrás do detalhe. Que interessante, gostei. Eu acho que a última pergunta desse primeiro bloco, em relação a perícias com voz, como ocorre? A perícia com voz, como eu comentei, hoje a nossa equipe foi ressignificada, ampliada a oferta de serviços, porque há uma necessidade no processo. As relações de trabalho, as relações judiciais, elas estão hoje permeadas por uma série de outros instrumentos que estão dados. Todo mundo aqui, e a ênfase que eu vou dar, peço licença, mas eu vou dar uma ênfase para o processo trabalhista. Nós estamos hoje sujeitos a receber uma mensagem de WhatsApp a qualquer hora do dia ou da noite, final de semana, fora da jornada de trabalho, um áudio do chefe, um pedido de um cliente, ou o que quer que seja. E também nas nossas conversas, a gente pode daqui a pouco estar com o celular presente em cima da mesa e estar gravando uma conversa. Porque ele faz parte do cenário hoje em dia, faz parte da... se eu chegasse aqui e colocasse um aparelho de gravação, um microfone apontado para alguém, a pessoa, peraí, está me gravando. Não vou falar sobre o que eu falaria de maneira fluida, de maneira natural. Um celular está presente, e daí ele pode estar gravando situações de assédio sexual, de assédio moral, combinação de salários, alteração de comissões, jornada de trabalho, horas extraordinárias, e essa perícia nós também fazemos, porque a pessoa pode dizer, não é minha voz, isso foi editado, não é bem assim. Nós também fazemos essa perícia. A perícia de voz se chama perícia de autenticação de locutor. Nós coletamos um padrão, é marcada uma entrevista com a pessoa que está sendo investigada, ou que foi indicada como sendo que participa daquela gravação, e a gente faz uma entrevista com essa pessoa e está coletando a voz dela. Com essa voz coletada, nós vamos comparar com a gravação e identificar também características particulares. E como ficam os custos para uma análise, uma perícia como essa? Uma perícia dessas hoje, no mercado, ela custa bastante caro. Só que como se trata de um serviço público, porque é feito a partir da unidade oficial do TRT, ela não tem custo para as partes. Muitos advogados, muitos operadores do direito não percebem isso e muitas vezes deixam de utilizar, que seria um instrumento importante para a resolução do processo, para perceber de que toda a cognição do feito vai ser muito melhor a partir do momento de ter uma prova robusta. Não tem custo para as partes. Não tem custos. Independente de estar a parte sob benefício de assistência judiciária gratuita ou não, o serviço oferecido pela unidade de perícias oficiais do TRT hoje, ela não tem custo para as partes. Muito interessante. Bom, pessoal, chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo de 1 minutinho e já voltamos com o Papo Certo falando hoje sobre deepfakes.
Natal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e o programa também está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, além de vocês nos assistirem, também já podem lá compartilhar. Dando então seguimento no nosso Papo Certo, doutor Marcelo, saiu uma notícia lá no site do TRT, do TRE, falando sobre um convênio para realizar também perícias na Justiça Eleitoral. Pode falar um pouquinho mais para nós? Posso. Enfim, foi feito um convênio, até porque uma das metas do CNJ é a integração entre os tribunais para poder economizar recursos públicos, né, para que os diversos tribunais nos seus ramos de especialidades possam se ajudar reciprocamente, mutuamente. Então, a Justiça Eleitoral teve, e todo mundo aqui vai entender o que eu estou querendo referir, passamos por um processo eleitoral no qual, por exemplo, a questão de mensagens de WhatsApp, áudios, vídeos, imagens, foi um elemento muito importante na disputa eleitoral. Muitas delas adulteradas, falsificadas ou produzidas de maneira totalmente artificial, visando obter vantagem para determinada candidatura, enfim. A Justiça Eleitoral precisa ter algum apoio técnico, então foi feito um convênio entre o TRT, com a nossa equipe técnica, com o Tribunal Regional Eleitoral, né? Foi na gestão do presidente Francisco Rossal Araújo e do presidente Meixe, do TRE, e nós começamos a fazer perícias para poder apurar a questão dos crimes eleitorais. Então, até estamos agora entrando em 2024, teremos eleições esse ano, e já fica aqui um aviso, né? A Justiça Eleitoral está instrumentalizada a partir do apoio junto com o TRT, com a nossa equipe, para poder auxiliar na produção de provas técnicas dentro dessa utilização de imagens, áudios e vídeos durante o processo eleitoral. E, Marcelo, se alguém quiser ser perito, qual é o tipo de qualificação necessária e como se cadastrar? Amanda, ser perito, né? Ser o expert, o especialista, enfim, como é que a pessoa se torna? Eu acordei hoje de manhã, estou a fim de ser perito. Quero um emprego de perito. Perito não é uma pessoa que se forma em 20 minutos, não é uma pessoa que se forma a partir de um cursinho online, com todo respeito à formação EAD, né? Já fui conteudista, já dei aulas online, enfim, já fui aluno em sistemas de transmissão EAD, mas não é um curso de curta duração. O perito é a pessoa que se forma a partir da experiência. A palavra perícia é aquele que tem habilidade, conhecimento sobre o assunto do assunto sobre o qual ele está tratando. Então, o perito é uma pessoa que se faz a partir de uma formação continuada, qualificada, e que esteja atento a tudo que tenha naquela área de conhecimento e que escolha uma área. Eu sou perito de tudo. Não existe isso. Um perito é uma pessoa que tem uma formação específica e, principalmente, que essa formação tem que ser feita através de um sistema oficial. Quando eu faço a crítica a um cursinho que alguém oferece, alguma empresa ou alguma pessoa particular, tu és reconhecido como perito no momento que tu apresenta uma certificação, uma qualificação feita a partir de instituições oficiais de ensino, no caso da UBRA, de outras universidades sérias aqui que nós temos, e que pode oferecer uma qualificação a partir de registros. Feita a qualificação e tu estás permanentemente te qualificando, te atualizando, registre-se junto às instâncias judiciais, Tribunal de Justiça, Tribunal Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, na medida que tu te cadastre e faça a apresentação do teu nome, circule, faça uma boa divulgação
participe de fóruns e tudo mais, tu vais começar a ser nomeado e assim começa o trabalho de perito. Perito não ganha dinheiro rápido, é o perito que vai atuar privadamente. No primeiro momento, tu vais trabalhar, fazer o teu trabalho e tem que esperar terminar o processo para receber os teus honorários, né? Então, tu leva um tempo, mas depois que tu consegue chegar nesse ponto, tu vai estar sempre assim, recebendo os teus honorários profissionais e receber novos trabalhos. É um investimento de médio para longo prazo, mas com bons resultados. Muito bem, vamos dar uma descontraída agora. Muitas pessoas assistem séries investigativas, eu sou um fã. Nossa, poderia citar várias aqui, mas sempre naquelas investigações se descobre tudo. E na vida real é assim mesmo? Olha, muita coisa é cinema. Muita coisa é cinema, muita coisa... só que muito do que se apresenta nessas séries que a gente está referindo, também eu sou fã, algumas inclusive lidam a partir de casos reais, é bem interessante. Muitas dessas séries mostram possibilidades. A gente não fala, do meu ponto de vista, que estou falando do ponto de vista de uma unidade de perícia oficial, o que a gente tem e o que a gente pode fazer. Eu quero dizer que a gente pode fazer muito. Porque se eu digo as nossas fragilidades, a pessoa mal intencionada vai tentar exatamente a partir disso aí. Mas muita coisa se descobre. Quando se fala numa série que o cara descobriu uma situação, pegou uma imagem lá e deu um zoom lá dentro, uma imagem totalmente borrada, recuperou lá um número da senha do cadeado e conseguiu ver. A gente sabe que isso não funciona bem assim. Entretanto, há cada vez mais recursos, alternativas e disponibilidades de ferramentas que permitem a gente... Nós estamos muito melhores do que há 10 anos atrás, por exemplo. E estamos um abismo de distância do que há 20 anos atrás. Marcelo, e voltando ao assunto das deepfakes, falando um pouquinho agora sobre a inteligência artificial, cada vez mais presente no dia a dia, tu considera que ela vai um dia substituir o homem em tudo? A inteligência artificial, por exemplo, foi a que criou aquela imagem do Papa que nós vimos agora há pouco, né? A inteligência artificial, o nome diz que ela é inteligência. E como é que a gente desenvolve a inteligência? Se nós temos uma criança e começamos a dar informação para ela, ela começa a elaborar cada vez mais e fazer a sua sinapse, seus raciocínios. Quando nós temos essa situação, a gente tem que lembrar o seguinte: essas ferramentas de inteligência artificial, que algumas são, que eu vou usar a expressão aqui, de caráter recreativo, vou lá entrar em determinado site, perguntar, pedir para fazer alguma coisa. Tem site, semana passada, eu estava usando uma inteligência artificial e compus uma música. Pedi, vai lá, me cria um samba com tais e tais palavras e tal, não sei o que, criou, né, um ritmozinho, bossa nova, enfim. A inteligência ela tem que ser alimentada. Então, na medida que a gente cada vez mais, mesmo em caráter recreativo, está alimentando, ela está melhorando. Só que quem alimenta é o conhecimento da pessoa humana. Nada pode ser feito sem que nós tenhamos claro de que é a partir dos nossos conhecimentos, que é a partir daquilo que nós produzimos, que é a partir daquilo que nós entendemos. A figura humana nunca poderá ser prescindida, nunca poderá ser relegada. Até porque a inteligência artificial ela está dentro de um contexto de uma sociedade que é feita para o bem-estar da humanidade. Então, né, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para que não supere as coisas. E na perícia voltada para o direito, tem como usar a inteligência artificial, então, para descobrir uma falsificação de imagem, por exemplo? Sim. Eu, um pouco antes da pandemia, participei de uma formação, de uma capacitação, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial, que é para identificar inserções de imagens dentro de uma outra imagem, né? Então, a inteligência artificial ela tem facilitado. Quando a gente fala de usar a inteligência artificial, é que, assim como ela pode ser usada, falei aqui, de caráter recreativo ou para uma intenção, ela também é usada por outro lado. Por exemplo, nós temos usado bastante para reconstrução de imagens. A pessoa foi lá, rasgou, tentou adulterar uma imagem. A inteligência artificial tem facilitado, ela tem dado muita velocidade para que a gente tenha os resultados necessários nos exames periciais. E no Brasil nós temos uma produção bibliográfica sobre esse assunto? A nossa produção bibliográfica, pesquisa científica, ela é muito incipiente, Amanda. Ela está muito inicial e isso temos que pensar pelo lado bom da coisa. Temos que pensar de que é um campo importante de pesquisa para acadêmicos, né? Fica aqui a provocação para os pesquisadores, para os profissionais do direito, para os profissionais da engenharia, de que é um espaço importante para que se desenvolva a teoria, se desenvolva conceitos, porque quanto mais gente estiver pensando sobre isso, quanto mais gente estiver escrevendo, elaborando, melhor compreensão nós vamos ter sobre as causas, consequências e efeitos que a utilização de deepfakes, imagens,
pode ter na nossa vida e consequências jurídicas também. Muito bem, acredito que seja a nossa última pergunta. Você indica algum curso para aprender mais sobre isso? Como podemos estar preparados para esse mercado, né? E também, que também pode ser acompanhado pelos profissionais de direito e outras áreas. Tem algum curso? Temos? Não existe ainda, né, do meu conhecimento, um curso específico na área de deepfake, né? Porque a deepfake, as imagens, a perícia, ela é uma coletânea, é uma necessidade, ela é necessariamente interdisciplinar. Tu tens que ter um pouco de conhecimento de engenharia, um pouco de conhecimento de computação, um pouco de conhecimento da psicologia, do comportamento humano, né? E, se nós estamos falando da perícia, tem que pensar como isso se relaciona com o processo, quais são as consequências que isso teria do ponto de vista jurídico, né? O que eu recomendo fortemente é que quem for buscar alguma formação, como eu já citei há pouco, que busque através de instituições oficiais. Procure uma instituição legalizada, procure uma instituição que tenha registro do Ministério da Educação, que tenha alguma expertise, verifique quem são os docentes, quem são as pessoas que estão ministrando, qual é a capacidade deles, quais são os históricos, os currículos. Ninguém é melhor que ninguém. Aquela frase importante, não existe saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, né? Essa frase quer dizer o seguinte: nós não temos que ficar pensando que, porque a pessoa tem um currículo enorme, vai saber mais, ela vai saber alguma coisa muito específica. Então, procure uma capacitação através a minha sugestão, de instituição oficial, com um corpo de docente que seja qualificado e que efetivamente tenha resultados e aplicação. E se não encontrar um curso, talvez fazer diversos cursos complementares, entrar por uma área... Dentro dessa ideia da interdisciplinaridade. Da tecnologia, né? Do comportamento humano, do direito. Eu vou usar aqui o meu caso. Eu sou uma pessoa que tem essa formação tanto na engenharia quanto no direito e estou me esforçando para tentar permanentemente amarrar esses dois mundos. Marcelo, foi muito boa a tua entrevista, muito obrigada por ter compartilhado conosco, o pessoal de casa aí, esse assunto tão importante, né, e que faz toda a diferença na vida das pessoas e elas nem percebem. Muito obrigado pelo convite, Evanir, muito obrigado, Amanda. Muito bem, agradeço a todos que nos assistiram, deixo um abraço grande especial lá para o pessoal de Bento Gonçalves. Então, pessoal, não façam deepfakes. Fica aqui a dica do nosso convidado. Então, amanhã mais um Papo Certo inédito para vocês. Estaremos aqui e esperamos a todos. Até lá.